5. Drawlight. Da primavera ao outono de 1807. Na manhã seguinte, bem cedo, o procurador de Mr. Norrell, Childermas, atendeu ao chamado do patrão na sala de café da manhã. Encontrou Mr. Norrell pálido num estado de agitação nervosa. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou Childermas. "Ora!" exclamou Mr. Norrell, erguendo os olhos. "Como se atreve a me fazer essa pergunta? Justamente o senhor, que negligenciou de tal forma seus deveres que agora qualquer pulha pode rondar a casa e interrogar os criados sem recear ser interpelado, e ainda por cima obter respostas às perguntas? Por que o emprego? Gostaria de saber, se não é para me proteger desse tipo de impertinência." Childermas encolheu os ombros. "Imagino que se refira a Drawlight." Um silêncio breve, pasmo. "Então sabia?" indagou Mr. Norrell. "Ora, convenhamos. O que tinha na cabeça? Não me disse milhares de vezes que para assegurar minha privacidade os criados devem evitar mexericos?" "Mas é claro", respondeu Childermas. "Acontece que estou convencido de que o senhor deveria deixar um pouco de lado o hábito da privacidade. Retiro e isolamento são perfeitos no condado de York, mas não estamos mais no condado de York." "Sim, sim", replicou Mr. Norrell com irritação. "Sei que não estamos, mas o problema não é esse. O problema é, o que quer esse tal de Drawlight?" "A honra de ser o primeiro cavalheiro em Londres a conhecer um mago, só isso." A explicação, porém, não persuadiu Mr. Norrell a pôr de lado seus receios. Ele esfregou com nervosismo as mãos brancas como cera e olhou com temor para os cantos escuros da sala, como se desconfiasse de que neles se escondiam outros Drawlight, todos a observá-lo. "Vestido daquele jeito, ele não parecia um estudioso", disse, "embora isso não seja garantia de nada. Não usava anéis de poder ou fidelidade, mas ainda assim, não estou entendendo", disse Childermas. "Seja mais claro." "Terá ele algum tipo de habilidade?" indagou Mr. Norrell. "Ou talvez tenha amigos que invejem meu sucesso? Quem são os colegas dele? Qual é a formação dele?" Childermas sorriu um sorriso demorado que se estendeu de um lado a outro do rosto. "Ah, o senhor supôs que ele fosse agente de um outro mago? Bem, não é. Talvez o senhor dependa de mim para tanto. Longe de negligenciar seus interesses, depois que recebemos a carta de Miss Goldstone, obtive informações sobre o cavalheiro. Tantas quanto, creio, ele obteve sobre o senhor. A mim parece que só um tipo muito estranho de mago empregaria uma criatura como ele. Ademais, se existe um mago assim, o senhor já o teria descoberto, não é mesmo? E teria descoberto também uma forma de separá-lo de seus livros e pôr fim aos estudos dele. Como sabe, o senhor já fez isso antes. Então, não vê más intenções nesse tal de Drawlight?" Childermas ergueu uma sobrancelha e sorriu seu sorriso oblíquo. "Ao contrário", respondeu. "Ah!" exclamou Mr. Norrell. "Eu sabia. Pois bem, ainda assim vou fazer questão de evitar a companhia dele." "Por quê?" perguntou Childermas. "Não foi o que falei." "Não acabei de lhe dizer que ele não representa uma ameaça ao senhor? O que o leva a crer que seja um homem mal intencionado? Aceite meu conselho, senhor. Utilize o instrumento que tem à mão." Em seguida, Childermas contou a Mr. Norrell o que descobrira acerca de Drawlight. Pertencia a uma classe de cavalheiros, encontrável apenas em Londres, cuja principal ocupação era vestir dispendiosas roupas da moda. Viviam na ociosidade ostensiva, jogando e bebendo em excesso, e passavam meses em Brighton e em outros balneários da moda. Nos últimos, essa classe de cavalheiros parecia ter alcançado uma espécie de perfeição na figura de Christopher Drawlight. Mesmo seus amigos mais próximos estavam prontos a admitir que ele não possuía uma só boa qualidade. 12ª nota. Embora cada revelação Mr. Norrell demonstrasse impaciência por meio de interjeições e ofegos, não restava dúvida de que a conversa lhe fez bem. 10 minutos mais tarde, quando Lucas entrou na sala com um bule de chocolate, ele comia torradas, compota e mostrava-se totalmente diferente da criatura ansiosa e irritável daquela manhã.
Uma forte batida soou na porta de entrada e Lucas foi atender. Em seguida, ouviram-se passos leves na escada e Lucas apareceu, anunciando: Mr. Drawlight. Ah, Mr. Norrell, como vai? Mr. Drawlight entrou na sala. Trajava casaco azul escuro e segurava uma bengala de ébano com um castão de prata. Parecia em excelente estado de espírito, fez reverência, sorriu e caminhou tantas vezes de um lado para o outro que em 5 minutos não restava 1 centímetro sequer de tapete na sala que não tivesse pisado, mesa ou cadeira que não tivesse tocado com leveza ou carinho, um espelho sequer que não tivesse refletido sua imagem, ou uma pintura para a qual não tivesse sorrido por um momento. Embora seguro de que o visitante não era um grande mago ou o criado de um grande mago, Mr. Norrell ainda não estava muito inclinado a atacar o conselho de Childermas. O convite que fez a Mr. Drawlight para sentar-se à mesa do café da manhã e tomar um chocolate foi bastante frio, mas silêncios aborrecidos e olhares hostis não tiveram o menor efeito sobre Mr. Drawlight. Uma vez que ele preencheu silêncios com a própria tagarelice e estava bastante acostumado a olhares hostis para se incomodar com eles. O senhor há de concordar comigo que a festa de ontem foi a mais agradável do mundo. Entretanto, se me permite dizer, creio que o senhor teve razão de ir embora quando foi. Pude depois dizer às pessoas em volta que o cavalheiro que tinha acabado de ver sair do salão era de fato Mr. Norrell. Ah, acredite, senhor, sua saída não passou despercebida. O ilustre Mr. Masham teve quase certeza de ter vislumbrado seu estimado perfil. Mrs. Barclay achou que tinha visto uma nítida onda cinza de sua venerável cabeleira e Miss Fiskerton ficou totalmente extasiada ao pensar que por um instante batera os olhos sobre a ponta de seu nariz de especialista. Ah, acredite, senhor, sua saída não passou despercebida. O ilustre Mr. Masham teve quase certeza de ter vislumbrado seu estimado perfil. Mrs. Barclay achou que tinha visto uma nítida onda cinza de sua venerável cabeleira e Miss Fiskerton ficou totalmente extasiada ao pensar que por um instante bater os olhos sobre a ponta de seu nariz de especialista, e o pouco que viram do senhor fez-os desejar mais. Anseiam ver o homem inteiro? Ah! Exclamou Mr. Norrell com alguma satisfação. As reiteradas afirmações de Mr. Drawlight de que as damas e os cavalheiros da festa de Mrs. Goldstone As reiteradas afirmações de Mr. Drawlight de que as damas e os cavalheiros da festa de Mrs. Goldstone haviam ficado encantados com Mr. Norrell acabaram por diminuir o preconceito de Mr. Norrell contra o visitante. De acordo com Mr. Drawlight, a companhia de Mr. Norrell se assemelhava a um tempero. A menor pitada acrescentaria sabor a todo um prato. Mr. Drawlight fez-se tão agradável que Mr. Norrell foi se tornando pouco a pouco mais comunicativo. E a que feliz circunstância? Perguntou Mr. Drawlight. Devemos o prazer da companhia do senhor? O que o trouxe a Londres? Vim para Londres para promover a causa da magia moderna. Meu senhor, pretendo trazer a magia de volta à Grã-Bretanha, respondeu Mr. Norrell, sério. Tenho muito para transmitir aos grandes homens de nossa era. Poderei ser útil a eles de várias formas. Mr. Drawlight disse num murmúrio cortês que estava certo disso. Com toda a honestidade, disse Mr. Norrell, preferiria que esse dever coubesse a outros magos. Mr. Norrell soltou um suspiro e assumiu um ar tão nobre quanto lhe permitiam suas feições miúdas e estreitas. É extraordinário que um homem como Mr. Norrell, que destruíra a carreira de tantos colegas magos, estivesse sinceramente convencido de que toda a glória de sua profissão pertencesse agora apenas a um deles, mas sem dúvida Mr. Norrell acreditava nisso quando disse. Mr. Drawlight emitiu murmúrios compreensivos. Mr. Drawlight estava certo de que Mr. Norrell era muito modesto. Mr. Drawlight não poderia imaginar um só instante que houvesse alguém mais bem preparado do que Mr. Norrell para a tarefa de devolver a magia à Grã-Bretanha. Mas, meu senhor, leva uma desvantagem, disse Mr. Norrell. Mr. Drawlight ficou surpreso ao ouvir isso.
Não conheço o mundo. Meu senhor, sei que não conheço. Tenho um amor de estudioso ao silêncio e à solidão. Passo horas a fio em conversa fiada com uma porção de pessoas estranhas. Passar horas a fio em conversa fiada com uma porção de pessoas estranhas é para mim o pior dos suplícios, e atrevo-me a dizer que isso vai acontecer muitas vezes. Childermas me garante que sim. Mr. Norrell olhou pensativo para Drawlight, como se na esperança de que ele o contestasse. Ah! Mr. Drawlight refletiu por um momento. É justamente por isso que fico feliz de eu e o senhor termos nos tornado amigos. Nos tornado amigos? Não tenho pretensões de ser um estudioso, senhor. Pouco sei acerca de magos ou da história da magia, e é provável que, de quando em quando, o senhor considere minha companhia maçante. Mas o senhor deve confrontar as pequenas irritações dessa natureza com o grande bem que eu posso fazer ao levá-lo para dar umas voltas e apresentá-lo às pessoas. Ah, meu caro Mr. Norrell, não imagino quanto lhe posso ser útil. Mr. Norrell recusou-se a se comprometer, já naquele momento, a acompanhar Mr. Drawlight a todos os lugares que Mr. Drawlight afirmava serem excelentes, e a conhecer todas as pessoas cuja amizade, segundo Mr. Drawlight, acrescentaria novo encanto à vida de Mr. Norrell. Aceitou, porém, ir com Mr. Drawlight naquela noite a um jantar na casa de Mr. Rawtenstall, na Praça Bedford. Mr. Norrell terminou o jantar menos cansado do que esperava e, por isso, concordou em se encontrar com Mr. Drawlight no dia seguinte na casa de Mr. Plumtree. Tendo Mr. Drawlight como guia, Mr. Norrell entrou na sociedade mais seguro do que antes. Os compromissos se tornaram inúmeros. Estava ocupado das 11 da manhã à meia-noite e meia. Fazia visitas matinais, ceava em salas de jantar de toda a cidade. Comparecia a reuniões noturnas, festas e concertos de música italiana. Conheceu baronetes, viscondes, viscondessas e dignos fulanos e beltranos. Passou a ser visto caminhando na rua Bond, ao lado de Mr. Drawlight. Era observado tomando ar fresco numa carruagem do Parque Hyde, com Mr. Drawlight e o amigo mais próximo deste, Mr. Lascelles. Nos dias em que Mr. Norrell não jantava fora, Mr. Drawlight ceava na casa de Mr. Norrell na Praça Hanover. O que imaginava Mr. Norrell, Mr. Drawlight fazia com grande prazer, uma vez que Childermas lhe contara que Mr. Drawlight tinha pouco dinheiro. Childermas contara que Drawlight vivia de perspicácia e dívidas. Nenhum de seus grandes amigos jamais fora convidado a visitá-lo em casa, porque casa, no caso dele, era um quarto alugado no andar de cima de um sapateiro na rua Little Rider. Como acontece com toda casa nova, logo se descobriu que a casa da Praça Hanover, que no início parecia perfeita, necessitava de várias melhorias. Evidentemente, Mr. Norrell desejava que tudo fosse feito quanto antes, mas ao indagar a Drawlight se não concordava que os operários londrinos eram extraordinariamente lerdos, Drawlight aproveitou a oportunidade para avaliar todos os planos de Mr. Norrell sobre cores, papéis de parede, tapetes, móveis e ornamentos, e para achar defeito em todos eles. Depois de discutirem o assunto por 15 minutos, Mr. Drawlight pediu que preparassem a carruagem de Mr. Norrell e instruiu Davey a levá-los à loja de Mr. Ackerman, no Strand. Lá, Mr. Drawlight mostrou a Mr. Norrell um livro que continha uma ilustração que Mr. Repton desfizera de uma sala de visitas antiquada e vazia, onde uma pessoa idosa de rosto impassível do tempo da Rainha Elizabeth olhava de dentro de um quadro pendurado na parede, e todas as cadeiras vazias bocejavam umas para as outras, convidados numa festa que descobrem que nada têm a dizer uns aos outros. Na página seguinte, porém, grandes mudanças haviam sido introduzidas pela nobre arte da marcenaria, da forragem de papéis de parede e do estofamento. Ali estava uma ilustração da mesma sala de visitas, recém-mobiliada e melhorada a ponto de não ser reconhecida. Cerca de uma dezena de damas e cavalheiros trajados conforme a moda tinha sido atraída para o cômodo pela possibilidade de renovar o ânimo ao se reclinarem em elegantes posições nas cadeiras ou a caminharem pelo jardim de inverno coberto de vinhas que aparecera misteriosamente do outro lado de um par de portas envidraçadas.
A lição, explicou Mr. Drawlight, era que, se Mr. Norrell esperava fazer amigos pela causa da magia moderna, seria preciso introduzir um bom número de portas envidraçadas na casa. Sob a instrução de Mr. Drawlight, Mr. Norrell aprendeu a preferir os vermelhos das galerias de arte aos verdes apagados e respeitáveis que apreciara na juventude. Em benefício da magia moderna, os materiais genuínos da casa de Mr. Norrell foram cobertos com tinta e verniz, forçados a representar o que não eram, como atores num palco. Reboco foi pintado para parecer madeira. Madeira foi pintada para parecer diferentes tipos de madeira. Chegado o momento de selecionar os petrechos da sala de jantar, a confiança de Mr. Norrell no gosto de Mr. Drawlight era tão grande que ele foi incumbido de escolher o aparelho de jantar. Consultar quem quer que fosse. Caro senhor, não vai se arrepender, exclamou Drawlight, porque há 3 semanas escolhi um aparelho de jantar para a Duquesa B, e, assim que o viu, ela declarou que nunca na vida tinha visto algo tão encantador. Numa luminosa manhã de maio, Mr. Norrell estava sentado numa sala de visitas na rua Wimpole, na casa de uma certa Mrs. Littleworth. Entre as pessoas lá reunidas estavam Mr. Drawlight e Mr. Lascelles. Mr. Lascelles apreciava muitíssimo a camaradagem com Mr. Norrell, superada apenas pela companhia de Mr. Drawlight. Mas seus motivos para atrair a atenção de Mr. Norrell eram indiferentes. Mr. Lascelles era um homem cínico e sagaz que considerava a coisa mais ridícula do mundo um cavalheiro idoso e douto estar convencido de que poderia fazer magia. Por conseguinte, Mr. Lascelles sentiu um enorme prazer em fazer perguntas sobre magia a Mr. Norrell a cada oportunidade, para assim poder se divertir com as perguntas. Então o senhor está gostando de Londres? Perguntou. Nem um pouco, respondeu Mr. Norrell. Sinto muito pelo senhor, retrucou Mr. Lascelles. Conheceu algum outro colega mago com quem possa conversar? Mr. Norrell fechou a cara e respondeu que não acreditava que existisse outro mago em Londres, e se existisse, suas pesquisas não haviam sido suficientes para descobri-lo. Ah, meu caro senhor, exclamou Mr. Drawlight. Nisso o senhor se engana. Deram-lhe informações terrivelmente falsas. Existem magos aqui em Londres, sim. Pelo menos uns 40. Lascelles, não concorda que existem centenas de magos em Londres? É possível vê-los praticamente em cada esquina. Mr. Lascelles e eu teremos o maior prazer em apresentar o senhor a eles. Tem uma espécie de rei que chamam de Vínculos, um homem alto, andrajoso, feito um espantalho, com uma pequena barraca montada em frente de São Christopher Lestocks, toda respingada de barro e com uma cortina amarela encardida. Ele faz profecias por 2 pennies. As predições de Vínculos são só calamidades, observou Lascelles, rindo. Até agora ele me previu afogamento, loucura, destruição de toda a minha propriedade no incêndio e uma filha natural que vai me causar um grande dano na minha velhice por seu rancor. Terei o maior prazer, disse Drawlight a Mr. Norrell. Gosto muito de Vínculos. Tenha cuidado se for mesmo conhecê-lo, avisou Mrs. Littleworth. Alguns desses homens são capazes de aterrorizar as pessoas. Os Cruikshank levaram para casa um mago, um sujeito imundo, para mostrar uns truques aos amigos, mas quando ele chegou lá, parecia não saber truque algum e eles se recusaram a pagá-lo. Enfurecido, ele prometeu transformar o bebê num balde para carvão. Então ficaram muito aflitos porque não encontravam o bebê em parte alguma, embora nenhum balde novo para carvão tivesse sido visto. Só os velhos que já existiam vasculharam a casa de cima para baixo. Mr. Cruikshank estava quase morto de preocupação e um médico foi chamado, até que a ama seca apareceu com o bebê à porta e contou que o tinha levado para mostrá-lo à sua mãe na rua James. Apesar de tais atrativos, Mr. Norrell recusou a gentil proposta de Mr. Drawlight de levá-lo para conhecer Vínculos na barraquinha amarela.
Mr. Norrell, qual a sua opinião sobre o Rei Corvo? Perguntou Mrs. Littleworth animadamente. Nenhuma. É uma pessoa em quem nunca penso. Mesmo? Retrucou Mr. Lascelles. Desculpe-me pelo que vou dizer, Mr. Norrell, mas essa afirmação é extraordinária. Ainda não conheci um mago sequer que não declarasse que o Rei Negro foi o maior de todos. Um mago par excellence. Um mago que, se desejasse, teria arrancado Merlin da árvore, girando o velho cavaleiro pela cabeça e o colocado lá de volta. 13ª nota. Mr. Norrell nada disse. Certamente, continuou Mr. Lascelles, nenhum outro laureate pôde competir com as realizações dele. Reinos espalhados por todos os mundos que já existiram. 14ª nota. Bandos de cavaleiros humanos e de cavaleiros encantados executando suas ordens, florestas mágicas que se moviam, para não mencionar sua longevidade, um reinado de 300 anos, ao fim do qual, dizem-nos, ele ainda permanecia, ao menos na aparência, um homem jovem. Mr. Norrell nada disse. Mas talvez o senhor pense que a história minta. Ouvi muitas vezes a afirmação de que o Rei Corvo nunca existiu, de que não era um mago, e sim uma porção de magos, todos com o mesmo aspecto. É o que o senhor pensa? Mr. Norrell dava a impressão de que preferiria continuar calado, mas a pergunta tão direta de Mr. Lascelles o obrigou a uma resposta. Não, respondeu afinal. Tenho certeza de que ele existiu, mas só posso considerar lamentável a influência que exerceu sobre a magia inglesa. Praticou um tipo de magia pernicioso e nada me daria mais satisfação do que se fosse esquecido por completo, como merece. E quanto aos criados do Reino Encantado? Perguntou Mr. Lascelles. São visíveis só para o senhor, ou outras pessoas também os veem? Mr. Norrell torceu o nariz e respondeu que não os tinha. Nenhum, exclamou a dama de vestido rosa, tomada de surpresa. O senhor é uma pessoa sábia, Mr. Norrell, replicou. O senhor é uma pessoa sábia, Mr. Norrell, retrucou Mr. Lascelles. Tubbs versus Starhouse deve servir de alerta a todos os magos. 15ª nota. Mr. Tubbs não era mago, retrucou Mr. Norrell. Nem nunca soube que ele se dizia mago. Mesmo que tivesse sido o maior mago na cristandade, ainda assim estaria equivocado ao desejar a companhia de seres mágicos. Jamais houve espécie mais perniciosa ou mais inimiga da Inglaterra. Existiram muitos magos ociosos ou ignorantes demais para perseguir um curso adequado de estudos que empregaram toda a magia para adquirir um criado do Reino Encantado. Depois que adquiriram tal criado mágico, passaram a depender dele para realizar todo o seu trabalho. A história inglesa está cheia de homens assim, e alguns, digo com satisfação, foram merecidamente punidos por isso. Veja o caso de Bloodworth. 16ª nota. Mr. Norrell conheceu várias pessoas, mas não acendeu uma só chama pura de amizade no coração de qualquer uma delas. Em geral, Londres o considerou uma decepção. Ele não fez magia, não amaldiçoou uma só criatura, nada profetizou. Uma vez, na casa de Mrs. Goldstone, ouviram-no afirmar que achava que ia chover, mas isso, se era uma profecia, foi uma decepção, porque não choveu. De fato, só vai chover no sábado seguinte. Ele quase nunca falava de magia. Quando falava, era como uma aula de história e ninguém tinha paciência para ouvi-la. Raramente tinha uma palavra a dizer acerca de outros magos, exceto uma ocasião em que elogiou um mago do século anterior, Francis Sutton Grove. 17ª nota. Mas, meu senhor, disse Mr. Lascelles, eu achava que Sutton Grove fosse ilegível. Sempre ouvi dizer que De Generibus Artium era totalmente ilegível. Ah! Exclamou Mr. Norrell. Duvido que o livro possa entreter damas e cavalheiros, mas um estudante de magia sério terá Sutton Grove em alta conta. Em Sutton Grove ele encontrará a primeira tentativa de delimitar as áreas da magia que o mago moderno deveria estudar, todas expostas em listas e quadros. Sem dúvida, o sistema de classificação de Sutton Grove é quase sempre incorreto, e talvez isso seja o que o senhor chame de ilegível. Entretanto, nunca tive o prazer de ver mais do que uma dúzia das listas dele.
O estudante talvez corra os olhos sobre elas e pense, isto eu conheço, ou ainda tenho de fazer isto. E diante dele se apresenta um trabalho suficiente para 4, quem sabe 5 anos. De tanto que foi recontada, a história das estátuas da Catedral de York se tornou tão corriqueira que as pessoas começaram a se perguntar se Mr. Norrell alguma vez tinha feito outra coisa, e Mr. Drawlight se viu forçado a inventar alguns novos exemplos. Mas, Drawlight, o que esse mago consegue fazer? Perguntou Mrs. Goldstone numa tarde na ausência de Mr. Norrell. Ah, minha senhora! Exclamou Drawlight. O que ele não consegue? Mas claro, ainda no inverno passado, se não me engano, em York, que como a senhora deve saber é a cidade natal de Mr. Norrell, uma grande tempestade se abateu, vinda do norte, e carregou as roupas limpas de todo mundo para dentro da lama e da neve. Os conselheiros municipais, pensando em poupar às mulheres da cidade o trabalho de lavar todas as roupas novamente, recorreram a Mr. Norrell, que enviou uma tropa de seres mágicos para lavar tudo de novo. E todos os buracos nas camisas, toucas de dormir e anáguas foram remendados. Todas as bordas poídas foram restauradas e tornadas novas, e todo mundo disse que nunca tinha visto uma brancura tão deslumbrante em toda a vida. Essa história em particular ficou muito conhecida e naquele verão, por várias semanas, aumentou a admiração das pessoas por Mr. Norrell. Assim, quando Mr. Norrell falava, como às vezes o fazia, sobre a magia moderna, muitos que o escutavam supunham que era a esse tipo de coisa que ele se referia. Mas se as damas e os cavalheiros que Mr. Norrell conhecia nas salas de visita e de jantar de Londres, em geral, estavam desiludidos com ele, também Mr. Norrell ia ficando igualmente insatisfeito com eles. Com frequência queixava-se a Mr. Drawlight das perguntas frívolas que lhe faziam, e dizia que a causa da magia inglesa não fora favorecida nem um pouco com as horas passadas na companhia deles. Numa nublada manhã de quarta-feira, no fim de setembro, Mr. Norrell e Mr. Drawlight estavam na biblioteca na Praça Hanover. Mr. Drawlight contava uma longa história a respeito de alguma coisa que Mr. F dissera para insultar Lord S, e do que Lady D pensava daquilo, quando Mr. Norrell de repente falou. Mr. Drawlight, eu agradeceria se o senhor pudesse me dar uma informação quanto ao seguinte assunto importante. Alguém avisou o Duque de Portland da minha chegada a Londres? 18ª nota. Ah! Exclamou Drawlight. Só o senhor, com a sua natureza modesta, poderia ter uma dúvida dessa. Garanto-lhe que todos os ministros já tiveram notícias do extraordinário Mr. Norrell. Mas se esse for o caso, replicou Mr. Norrell, por que Sua Alteza não me enviou mensagem alguma? Não começo a achar que desconhece inteiramente a minha existência. Por isso, Mr. Drawlight, agradeceria se me informasse de quaisquer ligações que o senhor tenha no governo, às quais eu possa recorrer. No governo, senhor? Retrucou Mr. Drawlight. Vim aqui para ser útil, disse Mr. Norrell, melancolicamente. Esperava já estar desempenhando neste momento algum papel relevante na luta contra os franceses. Ah, se está se sentindo desprezado, senhor, lamento muitíssimo, exclamou Drawlight. Mas não é necessário, posso lhe garantir. Há damas e cavalheiros nesta cidade que ficarão felizes de ver as prestidigitações ou ilusões que o senhor queira nos mostrar numa noite após o jantar. Não tenha receio de nos subjugar, nossos nervos são bastante fortes. Mr. Norrell nada disse. Bem, meu senhor, disse Mr. Drawlight com um suave sorriso de dentes brancos e um olhar conciliatório nos olhos pretos e líquidos. Não devemos discutir sobre isso. Eu desejaria poder satisfazê-lo, mas, como vê, isso escapa totalmente ao meu poder. O governo tem a sua esfera. Eu tenho a minha. Na verdade, Mr. Drawlight conhecia alguns cavalheiros em diferentes cargos governamentais que teriam o prazer de conhecer o amigo de Mr. Drawlight e ouvir o que ele tinha a dizer, em troca de uma promessa de Mr. Drawlight de jamais contar algumas coisas curiosas que sabia a respeito deles. A verdade, porém, era que Mr. Drawlight não via vantagem para si mesmo em apresentar Mr. Norrell a qualquer desses cavalheiros. Preferiria mantê-lo na sala de visita e de jantar de Londres, onde esperava, a tempo, persuadi-lo a realizar os truquezinhos e as outras coisas mais que os conhecidos de Mr. Drawlight tanto ansiavam ver.
Mr. Norrell começou a escrever cartas urgentes a cavalheiros no governo, as quais mostrou a Mr. Drawlight antes de entregar a Childermas para enviá-las. Os cavalheiros, porém, não responderam. Mr. Drawlight avisara Mr. Norrell de que não responderiam. Cavalheiros no governo em geral são muito ocupados. Cerca de uma semana depois, Mr. Drawlight foi convidado a uma casa na Praça Soho para ouvir uma famosa soprano italiana recém-chegada de Roma. Naturalmente, Mr. Norrell também foi convidado. Ao chegar à casa, porém, Drawlight não viu o mago entre os convidados. Lascelles estava encostado no console da lareira, conversando com um cavalheiro. Drawlight foi até ele e perguntou se sabia onde estava Norrell. Ah, respondeu Mr. Lascelles. Ele foi visitar Sir Walter Pole. Mr. Norrell tem uma informação importante que deseja transmitir imediatamente ao Duque de Portland. E Sir Walter Pole é o homem que Mr. Norrell pretende honrar com a mensagem. Portland? Indagou um outro cavalheiro. O que será? Será que os ministros estão desesperados a esse ponto? Estão consultando magos agora? O senhor tirou uma conclusão precipitada, observou Lascelles, sorrindo. É uma decisão exclusivamente de Mr. Norrell. Ele pretende oferecer serviços ao governo. Parece que tem um plano para derrotar os franceses por meio da magia, mas é improvável que convença os ministros a ouvi-lo. Com os franceses às turras com eles no continente europeu e todas as turras entre si no parlamento, duvido que se encontre cavalheiros mais atormentados em algum outro lugar, ou que dispensem menos atenção às excentricidades de um cavalheiro de York. Como herói de um conto de fadas, Mr. Norrell descobrira que o poder de fazer o que desejava pertencia a ele desde o princípio. Mesmo um mago necessita de relações e sucedeu que havia um parente distante de Mr. Norrell, por parte de mãe, que uma vez se mostrara extremamente desagradável com ele ao lhe escrever uma carta. Para evitar que isso se repetisse, Mr. Norrell presenteou o homem com 800 libras esterlinas, que era o que o homem queria, mas lamento dizer que isso não conseguiu conter o parente da mãe de Mr. Norrell, que, impregnado de vilania como estava, escreveu uma segunda carta a Mr. Norrell, na qual cobria de agradecimentos e elogios o seu benfeitor, e afirmava que, abre aspas, de hoje em diante, considere a mim e a meus amigos como servos de seu interesse. Estamos preparados para votar na próxima eleição de acordo com a sua nobre vontade. E se no fundo parecer de qualquer prestação de serviço de minha parte lhe possa ser útil, suas ordens só honrarão e elevarão na opinião do mundo o seu humilde e dedicado criado, Wendell Markworthy. Fecha aspas. Até então, Mr. Norrell não julgara necessário elevar Mr. Markworthy na opinião do mundo ou honrá-lo com qualquer ordem, mas agora parecia, quem o descobriu foi Childermas, que Mr. Markworthy usava o dinheiro para garantir para si e para o irmão cargos de escrituários na Companhia da Índia Oriental. Foram para a Índia e 10 anos depois voltaram muito ricos, não tendo jamais recebido instruções de Mr. Norrell, seu primeiro protetor, sobre como votar. Mr. Markworthy seguira a indicação de Mr. Bonell, seu superior na Companhia da Índia Oriental, e incentivara seus amigos a fazerem o mesmo. Tornara-se muito útil para Mr. Bonell, que, por sua vez, era um grande amigo do político Sir Walter Pole. Nos agitados mundos dos negócios e do governo, um cavalheiro deve a outro um favor, enquanto o outro deve a outro, e assim por diante, até que se forma uma cadeia de promessas e obrigações. Neste caso, a cadeia se estendia de Mr. Norrell a Sir Walter Pole, e Sir Walter Pole era agora ministro.